Fala, galera linda e abençoada do nono ano, tudo bem com vocês? Por aqui a professora Letícia, de Língua Portuguesa, para mais uma aula. Hoje nós trataremos de um assunto muito necessário, pois pode causar bastante confusão de sentido e escrita na hora que precisamos usar essas palavras. Eu estou falando dos homônimos e dos parônimos. Mas o que é isso, professora? É alguma coisa de comer? Não, infelizmente não. Trata-se de termos utilizados para classificar palavras da língua portuguesa que apresentam semelhança na escrita e no som, mas ao mesmo tempo podem ter sentidos diferentes. E aí está a dúvida das pessoas, pois na pronúncia e na escrita podem ser muito parecidas e difíceis de diferenciá-las. Por isso que eu resolvi trazer esse assunto e eu espero que vocês gostem. Então, caderno e caneta na mão, porque na aula de hoje vocês farão bastante anotações. Assim eu espero. Vamos lá? Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é que o estudo dos homônimos e parônimos está dentro da semântica, uma área da língua portuguesa que trata do sentido das palavras e também trata da interpretação das sentenças e dos enunciados. Assim como nós temos a morfologia, lembram que nós estudamos as classes das palavras? E a sintaxe, em que estudamos os períodos que eu já trouxe para vocês. Estão lembrados? Pois é. Da mesma forma, nós temos a semântica, para nos ajudar a interpretar o sentido das palavras e das frases. Bem, sabendo disso, nós podemos iniciar o nosso estudo de hoje pelos homônimos. Vamos lá. A palavra homônimo, ela tem duas partes e ambas são gregas. Uma, que é homo, quer dizer igual, e a outra, nimo, quer dizer nome. Essas duas palavrinhas juntas, elas querem dizer nome igual. Já imaginou quantas Letícias da Silva existem? E Maria de Souza? São todos homônimos. Então, homônimos são palavras com a mesma pronúncia e grafia, mas com sentidos diferentes. E os homônimos, eles se dividem em dois tipos. Eles podem ser perfeitos e imperfeitos. Os imperfeitos, eles podem ser homógrafos, que eles apresentam a mesma grafia, mas com sons diferentes. Ou eles podem ser também homófonos, com o mesmo som e grafia diferente. Então, os perfeitos, eles têm a mesma grafia e o mesmo som. Ai, professora, é muita coisa para gravar. Não consegui entender o raciocínio. Então, calma aí, que agora eu vou explicar cada um. Foi só um resuminho mesmo. Então, nós vejamos aqui o primeiro, né? Que são os homônimos imperfeitos. Vamos lá. Como eu disse, eles podem ser homógrafos e homófonos. Então, eu trago aqui para vocês exemplos de homônimos homógrafos. O empresário fez um ótimo acordo. Pronto. Próximo exemplo, eu acordo muito cedo todos os dias. Vocês observaram aqui que a grafia é a mesma, mas com o som e o sentido completamente diferentes? Isso porque são homógrafas. Percebem que na primeira frase o acordo significa uma negociação e é um substantivo? Já na segunda frase, acordo é a conjugação do verbo acordar. Olha só, o mesmo acontece com colher e colher. Observem, meu pai vai colher milho amanhã.
Minha mãe cozinha com a mesma colher. Então, nesses casos, você deve observar o quê? O sentido que cada palavra tem e a função que elas desempenham, tá certo? Agora veremos exemplos de palavras homófonas, com o mesmo som e grafia diferente. Observem o exemplo que eu trouxe, pois geralmente é o que vocês mais confundem. A palavra sessão, iniciada com C, é um substantivo feminino, que deriva do verbo ceder. Por isso, começa com a letra C. E ela é usada para indicar a transferência de qualquer bem ou direito para algo ou alguém. Por exemplo, a cessão de recursos para a reforma da biblioteca foi aceita. Ou seja, que o dinheiro para a reforma da biblioteca foi concedido, foi cedido. A palavra sessão, com 2 S, que começa com um S, tem 2 S no meio, ela é um substantivo feminino, que representa o tempo de uma reunião, de um espetáculo, de uma consulta ou de um exercício também. Olha esse exemplo. Chegamos atrasados e não tinha mais ingresso para a última sessão do filme. A palavra sessão, iniciada com S e com cedilha no meio, é um substantivo feminino, que deriva do verbo seccionar, que significa cortar em partes. Por isso, seção pode ser tanto o ato de seccionar, quanto cada uma das divisões. E ela é usada para indicar, por exemplo, partes de obra literária, de um artigo científico, repartições públicas, setores de instituições privadas, subdivisões também de um estabelecimento comercial, entre outros. Olha só o exemplo. A seção de trocas da loja fica no andar superior. Agora, pessoal, nós veremos os homônimos perfeitos, que eles têm a mesma grafia e o mesmo som. Como podemos observar nos seguintes exemplos. O rio da minha cidade é muito lindo. Sempre rio das brincadeiras de Patrícia. Observaram que em ambas a palavra rio tem a mesma grafia e a mesma pronúncia? Pois é, mas elas apresentam o quê? Significados diferentes. Isso aí. Rio, na primeira frase, é o rio de água, do curso natural aí que a água faz, né? E ele é o quê? Um substantivo. Já o rio da segunda frase é a conjugação do verbo rir, que é o mesmo que dar gargalhadas. Percebem, então, que em muitos casos acontece isso? É aquele mesmo esquema, observar o contexto. Pessoal, é impossível trazer para vocês todas as palavras homônimas que existem na língua portuguesa, mas falarei aqui das que mais usamos no dia a dia. Primeiro, então, vamos às homógrafas. Então, eu tenho a palavra acerto, que é o mesmo que uma correção, mas eu também tenho acerto, que é o mesmo que vem do verbo acertar. Eu tenho choro, que é do verbo chorar, mas eu tenho choro, que é o substantivo. Eu tenho apoio, que é um suporte, mas também tenho apoio, que vem do verbo apoiar. Eu tenho começo, que significa início, e também tem começo, que é do verbo começar. Eu tenho cor, de coloração, e tenho cor, de decorar. Tem também gosto, que é o mesmo que o verbo gostar, e tem o gosto, que é o paladar, não é mesmo? Então, agora, nós veremos algumas homófonas. Vamos lá para as homófonas? Eu tenho acender com o C, aí, né, no meio e sem o S, de ligar. E eu tenho acender,
que tem o S aí, depois do A, que é o mesmo que elevar. Eu tenho caçar com cedilha, que é o mesmo que perseguir. E tem também o caçar com 2 S, que é de anular. Por exemplo, o mandato do deputado foi cassado. Eu tenho auto com U, que é de próprio. Autobiografia, por exemplo, que nós já estudamos, lembra? É aquela biografia que a própria pessoa faz de si mesma. E eu tenho o alto com L, que significa altura. Esse aqui é muito interessante, olha. Coser com S, que é o mesmo que costurar. E coser com Z, que é o mesmo que cozinhar. Olha só. E este aqui, que eu vou falar agora, é um que a gente vê aí escrito errado com recorrência. Então, observe. Ouve com H é do verbo haver. E ouve sem um H é do verbo ouvir, tá certo? Agora nós veremos aí alguns homônimos perfeitos. Olha os homônimos perfeitos. Eu tenho banco, instituição, e tenho banco, que é um lugar de sentar. Tenho o morro, que é a montanha, e tenho o morro do verbo morrer. Tenho manga da blusa e manga fruta. Então, ficou bem claro que os homônimos são palavras com a mesma pronúncia e grafia, mas com sentidos diferentes, né? E que eles se dividem em homógrafos, homófonos e perfeitos. Então, tá ok. Vou confiar que vocês entenderam direitinho e já vou prosseguir para falar das palavras parônimas, tá bom? Vamos lá, então. As palavras parônimas, elas apresentam a grafia muito parecida, com som e significados diferentes. Observem comigo este exemplo. Qual o seu cumprimento? Sempre cumprimento às pessoas. Percebe que a grafia ela é parecida, mas não é igual? O comprimento com O é de altura e o cumprimento com U é de saudação. Nós temos vários exemplos de palavras parônimas também. Vamos ver alguns deles aqui. Eu tenho absorver, com R no meio, que é o mesmo que aspirar, sugar. E eu tenho o absolver, com L no meio, que é o mesmo que perdoar. Então, quando eu falo que a pessoa foi livre de alguma pena, digo absolvida e não absorvida. Não confundam mais. Temos também aprender, com apenas um E no início. É do verbo aprender mesmo. Agora, apreender com 2 Es no início é de prisão. Temos também couro, que é a pele animal. E temos coro sem o U, que é de música. Temos delatar com E, que significa denúncia. E dilatar com I, que é o mesmo que alargar. Descrição com E vem do verbo descrever, enquanto descrição com I é o mesmo que prudência, de algo discreto. Temos também emigrar. Emigrar com E é deixar um país. E imigrar com I é entrar num país. Emergir com E, que é o mesmo que vir à tona. E imergir com I é aprofundar. Soar com o O aí depois do S é do verbo soar, que é o mesmo que som. Por exemplo, o sino soa alto, enquanto suar com o U aí depois do S é do verbo suar, ou seja, transpirar. Como eu disse para vocês, as palavras homônimas e parônimas são muitas e não daria para falar de todas elas. Então, eu quis trazer esse conteúdo para vocês esclarecerem aquela dúvida que com certeza tem. De por que as palavras são escritas iguais, mas apresentam sons e significados diferentes. É o mesmo caso dos porquês.
que eu já trouxe numa aula. E é o caso também de mal com L e mal com U, que geralmente podem causar dúvidas. Por isso, vou falar um pouquinho aqui a respeito deles. A princípio de conversa, eu quero falar para vocês que mal com L e mal com U são palavras o quê? Homófonas, pois elas têm o mesmo som, mas a grafia é diferente. Outro ponto é que cada uma dessas palavras pertencem a uma classe gramatical. Isso mesmo. Mal com L é um advérbio. Os advérbios acompanham quem, pessoal? Os verbos, muito bem, e os advérbios também. Mal com U é um adjetivo. E adjetivo serve para quê mesmo? Para caracterizar. Isso mesmo. Então, toda vez que você quiser dar a característica, você vai de alguém que é mal, você vai usar o quê? Mal com U. Mas, né, tem uma forma mais fácil ainda para você nunca mais esquecer, nunca mais errar. Olha só, mal com L é o contrário de bem, enquanto mal com U é o contrário de bom. Então, se eu digo, este é um homem mau, uso mal com L ou mal com U? Mal com U, pois, olha a substituição. Este é um homem bem, dá certo? Claro que não. Mas se eu digo, este é um homem bom, aí sim, professora. Então, não se esqueça, mal com U é o contrário de bom. Agora, se eu digo, acordei sentindo-me mal, qual seria a substituição? Acordei sentindo-me bem ou sentindo-me bom? Sentindo-me bem, não é mesmo? Logo, mal com L é o contrário de bem. Meus queridos, vocês entenderam bem o conteúdo de hoje? Espero que sim. O segredo aqui é observar o contexto em que a palavra está escrita. Isso te dará mais certeza de como escrevê-la e pronunciá-la. Além disso, sempre que você tiver com uma dúvida, consulte o nosso bom e velho amigo dicionário. Pode ser pela internet mesmo, que eu sei bem que é a fonte de pesquisa que nós mais usamos. Agora é com vocês, estudantes. Para fazer as atividades da plataforma, acesse smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela. Não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas outras redes sociais. Um abraço e nos encontramos na nossa próxima aula.